Olá, turma. No tópico de hoje, a gente vai falar sobre a utilização, a aplicação do método dos nós, que a gente falou nas últimas aulas, só que agora a aplicação do método dos nós em circuitos que existem a presença de fontes de tensão, né? Se vocês repararem nos exemplos que a gente utilizou anteriormente, aplicando o método dos nós, a gente só utilizou fontes de corrente, né? Quando eu tenho fontes de tensão presentes no circuito e eu quero aplicar, eu quero utilizar o método dos nós, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? O método dos nós, ele se baseia na aplicação, a gente precisa aplicar a lei de Kirchhoff, né? Escrever a equação da lei de Kirchhoff das correntes para os nós do meu circuito, né? Exceto o nó de referência que a gente tomar como nó de referência, para os demais nós a gente vai escrever uma equação da lei de Kirchhoff. Então, o primeiro passo, né, para aplicar o método dos nós é identificar o nó de referência. Então, por exemplo, aqui já está identificado, já é dado um nó de referência que é este aqui. O segundo passo é a gente identificar os nós, os demais nós do meu circuito. Então, aqui ó, eu tenho um nó que eu vou chamar de V1, aqui eu tenho um outro nó que eu vou chamar de V2, e aqui eu tenho mais um nó que eu vou chamar de V3, né? Então, identificado esses três nós, né, no total, no circuito, a gente tem 4 nós, né, somados com o nó de referência aqui embaixo, que é o nosso referência de 0 volts, certo? Então, a gente tem 4 nós, e eu preciso determinar para esses 4 menos 1, sempre descontando o nó de referência, ou seja, para esses outros 3 nós aqui, V1, V2 e V3, o objetivo da aplicação do método dos nós é determinar qual que é o potencial, né, a tensão nodal de V1, V2 e V3 em relação ao nosso referencial 0 volts, certo? Como é que a gente fez isso nos casos anteriores? Para cada um desses nós aqui, o nó 1, o nó 2 e o nó 3, né, a gente escrevia uma equação da lei de Kirchhoff das correntes para esse nó, certo? Só que vamos ver o seguinte, como é que eu vou escrever uma lei de Kirchhoff das correntes para o nó 1, por exemplo? Vamos pensar o seguinte, se eu tentar escrever uma LKC para o nó 1, certo? Eu não sei, por exemplo, qual que é a corrente que essa fonte aqui que eu chamei de VS1, essa fonte genérica, está enviando para aquele nó, né? Eu não tenho não tenho como saber aplicando uma lei, né, qual que é a corrente que essa fonte está mandando para lá. A corrente que o resistor está, por exemplo, fluindo nesse sentido, eu posso determinar em função das minhas tensões nodais, né? Então, por exemplo, essa corrente IR1, a gente pode escrever como IR1 é igual à diferença de tensão que tem aplicada em relação às tensões nodais, né, que é o que a gente quer determinar. Eu posso escrever IR1 como o potencial, ou a DDP que está aplicado sobre IR1, que é V1 menos V2, ou seja, minha tensão nodal V1 menos a tensão V2, dividido pela resistência R1, certo? Então, R1 conhecido e V1 e V2 sendo as variáveis que eu quero determinar, eu tenho essa equação para a corrente I1, né? Então, eu inseria no nó 1 aqui, eu vou chamar aqui ó, a equação a LKC do nó 1, seria, como eu escrevi ali, seria IS2, ou IS1, melhor dizendo, menos IR1 tem que ser igual a zero. Essa seria a minha primeira equação, né, para resolver o sistema. IS1 aqui, né? Essa seria a primeira equação, daí eu precisaria montar 3 equações para resolver o sistema e achar os valores de V1 e V2. E S1 eu não tenho como expressar ela em função das minhas tensões nodais V1 e V2, né? E R1 tudo bem, eu posso escrever dessa forma aqui. V1 menos V2 dividido por R1 tem que ser igual a zero. Agora, essa corrente aqui, como é a corrente da minha fonte, eu não consigo expressar ela em função da tensão nodal V1, da minha tensão de referência ou das outras tensões. Então, essa aqui é uma nova incógnita aí, né? Diferente das minhas tensões nodais. Eu estou acrescentando aquele mesmo problema que a gente tinha no método das malhas. Quando o método das malhas existe
fontes de corrente presente, eu não consigo escrever uma lei de Kirchhoff das tensões para aquela malha que tem uma fonte de corrente nela. Né? Por quê? Eu não sei qual que é o potencial sobre a fonte de corrente. O potencial sobre a fonte de corrente depende do circuito. Então eu não tenho como expressar um potencial em cima da fonte de corrente em função das minhas correntes de malha. Então é aquele mesmo problema que a gente tinha. Eu acabava criando mais uma variável desconhecida no meu sistema. Eu aumentava a complexidade do meu sistema. Né? Então, criando lá um potencial V1 sobre a fonte de corrente de tantos amperes que fazia parte de uma das malhas. Aqui é o mesmo problema. Eu não consigo expressar qual que é o valor da corrente que uma fonte manda em função das tensões nodais. Né? A gente quer escrever, o objetivo a gente quer escrever equações para o sistema nodal que sejam só em função das variáveis V1 e V2 e V3, das minhas tensões nodais. Eu não quero criar mais uma variável, certo? Então, aí, bem semelhante, né, de maneira análoga ao que a gente tinha no método das malhas, quando a gente tem fontes de corrente no circuito, fazendo parte de uma malha, a gente não consegue escrever uma LKT, né, sem criar uma nova variável. Da mesma forma que quando eu tenho uma fonte de tensão agora, fazendo parte ou ela ligada a um nó do meu circuito, eu não consigo mais escrever uma lei de Kirchhoff das correntes para aquele nó e determinar todas as correntes só em função das tensões nodais V1 e V2. Né? Então é um problema análogo. Né? Só que a gente tem os casos que a gente vai aplicar, né? Então um recurso para poder aplicar o método dos nós quando a gente tem essas fontes de tensão presentes. Né? Então, por exemplo, nesse caso anterior aqui, se eu representar de novo aqui, desenhar o meu circuito com uma tensão, uma fonte de tensão VS1, aqui tem um resistor, aqui tem uma segunda fonte, e aqui um outro resistor, eu vou chamar de R2, R3, né? Eu tenho o meu nó de referência aqui, né? Como eu chamei aqui em cima, esse circuito anterior, e aí eu vou identificar, de novo, as minhas tensões V1, V2 e V3, certo? Agora, como é que eu posso escrever, então, outras equações aí, para um sistema de equações que eu possa resolver esse problema para achar os valores das tensões nodais V1, V2 e V3 em relação à minha tensão nodal, da minha referência, a minha tensão de referência de 0 volts, né, do meu nó de referência. Né? Aí a gente tem, de novo, né, a gente tem dois casos possíveis. Quando eu tenho, vejam só, quando eu tenho uma fonte de tensão, que é essa aqui, e ela está conectada, um dos nós dela, um dos terminais dela está conectado diretamente no meu nó de referência, né? O que essa fonte de tensão aqui, ela obriga, então, que no outro terminal dela, neste nó V1, né, o que essa fonte de tensão VS1 está forçando, né, V1? Eu já posso determinar imediatamente qual que é o potencial de V1, qual que é a tensão nodal V1 em relação ao meu nó de referência. Por quê? Porque essa fonte ela está conectada só entre o meu nó de referência e a minha tensão e o meu nó que eu chamei de V1, né? O meu nó 1 do circuito. Então, essa tensão aqui, nodal, certo? V1 tem que ser quanto? A minha fonte de tensão, essa fonte de tensão está me obrigando que o potencial de V1 em relação a todo esse nó aqui de referência, ele tem que valer VS1, essa diferença. Ou seja, já estava me obrigando que a tensão nodal V1 menos a tensão nodal do meu nó de referência, que é conhecido, porque a gente assumiu ele 0 volts, ela tem que ser igual a VS1, certo? Ou seja, a minha tensão nodal, V1, ela já é dada, ela já é imediatamente conhecida, tem que ser igual a VS1. Né? Então, o primeiro caso e o mais simples é, se eu tiver uma das fontes de tensão nesse circuito, que ela está conectada diretamente no meu nó de referência aqui, né? Então automaticamente eu já conheço
o valor de uma das minhas tensões nodais, que é o outro terminal dessa fonte de tensão, certo? Ó, obrigatoriamente, essa tensão nodal V1 tem que ser igual ao valor da minha fonte, né? Porque o outro terminal dela está ligado ao nó zero, né? Então, a gente tem, vamos chamar aqui caso 1, né? Que é quando a minha fonte de corrente, ou, aliás, a fonte de tensão, está conectada, ou é ligada, entre o nó de referência Então, ela está ligada ao nó de referência e ao nó que se deseja determinar, né? Vamos escrever assim, e a qualquer outro nó do circuito, né? Ou seja, se a fonte ela tá conectada, a fonte de tensão está conectada ao nó de referência, automaticamente eu já posso determinar imediatamente, né, o valor dessa tensão nodal aqui, ó, certo? Tem que ser igual ao valor de tensão da minha fonte, ok? Então esse é o caso também análogo, né? Quando a gente tinha lá o método das malhas, por exemplo, se eu tinha uma malha que tinha uma fonte de corrente aqui fazendo parte dessa malha, e eu queria determinar qual que é o valor dessa corrente de malha aqui, ó, I1, né? O valor dessa corrente de malha, obrigatoriamente, tem que ser igual ao valor dessa fonte de corrente aqui. Por exemplo, se isso aqui é IS1, então, como essa fonte de corrente ela faz parte, ela está presente só nessa malha, obrigatoriamente a minha corrente de malha I1 tem que ser igual ao valor que essa fonte de corrente está injetando no circuito, né? Essa fonte ela está obrigando que a corrente circulando aqui nesse ramo tenha esse valor. Então, a minha corrente de malha, como ela passa pela minha fonte, e só essa corrente de malha passa por essa fonte, então a minha corrente de malha tem que ser igual a IS1, né? É o caso análogo aí do método das malhas, quando a gente tem uma fonte de corrente que faz parte só de uma malha. Aqui a mesma, vamos dizer, a analogia é quando eu tenho o método dos nós. Eu tenho uma fonte de tensão que ela está conectada ao nó de referência e ao nó que eu quero determinar a tensão nodal, então eu já posso determinar essa tensão nodal neste nó aí, ok? Bem, e aí, né, a segunda possibilidade que a gente tem, ou que a gente vai chamar de caso 2, é se no circuito existe uma fonte de tensão e ela não está conectada a nenhum dos terminais dela está conectado ao meu nó de referência. Certo? Então, por exemplo, usando o nosso modelinho aqui também anterior, né? VS1, dado conectado aqui a um resistor, que tem outro. E aqui eu tenho uma segunda fonte de tensão e mais um resistor aqui, que eu chamei de R1, R2, R3, e aqui uma fonte
VS2, certo? Dado aqui assumindo esse nó aqui como nó de referência, 0 volts. Identifiquei aqui V1, mas V1 a gente já pode determinar que tem que ser igual ao próprio valor da minha fonte VS1. Por quê? Porque esse nó, ó, em relação ao meu referencial de 0 volts, a minha fonte, essa fonte aqui de tensão, está obrigando que a diferença de potencial seja igual a VS1. É uma fonte independente. V2, ó, V2 e V3 são os outros nós que eu quero determinar a tensão nodal, o valor da tensão em relação à minha referência de 0 volts. Né? Agora, o que acontece aqui? Ó? Essa fonte VS2, ela está conectada, né, entre esses dois nós, V2 e V3. E nenhum deles é o meu nó de referência 0 volts. Então, eu não sei, eu não consigo escrever um valor de corrente que flui aqui através dessa fonte. Eu não consigo expressar um valor de corrente que flui aqui em função de V2 e V3. Então, se eu tentar escrever, ó, de novo a gente cai no problema, se eu tentar escrever uma equação, uma lei de Kirchhoff das correntes para o nó 2, por exemplo, para o resistor, né, a corrente do resistor, eu consigo escrever, determinar como V1, né, que eu já conheço o valor, menos V2 sobre R1. A corrente no resistor R2, por exemplo, se eu assumir para baixo, eu consigo escrever também em função das minhas tensões nodais. Vai ser V2 menos 0 dividido por R2. Agora, como é que eu escrevo o valor da corrente IVS2 aqui, ou a corrente que vai para minha fonte? Não consigo, né? Eu não consigo escrever essa expressão porque não existe uma lei que determine qual que é a corrente que flui nessa fonte independente. Vai depender do restante do meu circuito. Né? Da mesma forma, se eu tentar escrever uma equação, uma LKC para o nó 3, eu não consigo. Então, eu não consigo escrever uma equação em função só das minhas variáveis tensões nodais V2 e V3. Eu vou ter que criar uma nova variável aqui, IVS2. Então, eu vou ter V2, V3 e essa corrente da fonte como variáveis. Eu poderia ter um sistema só 2x2, eu vou ter que fazer um sistema 3x3. Né? Então, não é o objetivo complicar aqui o sistema, complicar a resolução do sistema. Então, eu não consigo escrever nenhuma em função, uma LKC do nó 2, somente em função das tensões nodais, né? Do circuito. Não é possível. Né? A mesma coisa, a LKC para o nó 3 apenas, eu não consigo também escrever essa equação aqui só em função das minhas tensões nodais. Né? Então, qual que é o recurso que a gente utiliza aqui nesse caso? Lembra que lá no método das malhas, quando a gente tinha uma fonte de corrente, né? Fazendo analogia de novo, porque os dois métodos são muito similares em vários pontos. Né? Quando eu tenho uma fonte de corrente fazendo parte de duas malhas, então eu podia redesenhar esse circuito ou pensar ele, né, com esse ramo aqui, ó, tirando a fonte de corrente daqui do meio, né, abrindo esse ramo e aí escrever uma equação, uma LKT para toda essa parte aqui, ó, para esse caminho fechado, o que a gente chamou de supermalha, certo? É como se eu tivesse aberto essa fonte de corrente aqui do meio, desconectado ela, né, temporariamente, só para escrever uma equação da supermalha. Daí eu consigo escrever uma LKT para essa supermalha aqui. Eu consigo extrair uma equação da supermalha. Agora, no método dos nós, a gente vai fazer algo similar. Eu posso fazer algo similar. Eu posso pegar o meu circuito, que eu quero determinar as tensões nodais, e vou redesenhar ele agora não como uma fonte de tensão em aberto, mas eu vou redesenhar aquela fonte de tensão aqui, ó,
essa VS2, certo? Ao invés de a fonte de corrente na supermalha, eu tiro ela do circuito, né, temporariamente, para escrever como se eu estivesse abrindo esse ramo do meio aqui para escrever, para visualizar a supermalha mais claramente. Agora, no método dos nós, ao invés de tirar a fonte de tensão e deixar o circuito aberto, eu vou curto-circuitar esses dois nós. Eu vou curto-circuitar o nó 2 e o nó 3. Então, eu vou representar, né, temporariamente, aqui entre o nó 2 e o nó 3, um curto-circuito. Certo? Somente um curto-circuito. Ou seja, aonde estava aquela minha fonte de tensão VS2, eu vou redesenhar para visualizar esse nó como um curto-circuito. E aí, este curto-circuito aqui, certo? O que eu vou determinar? Eu vou chamar de um super nó agora. Tá? Por quê? Porque para esse super nó, ou seja, se eu visualizar temporariamente este curto aqui, ó, o que ele determina, né? Que este supernó aqui, ou que este curto-circuito, agora eu consigo escrever uma lei de Kirchhoff das correntes para o supernó. Certo? E aí eu vou escrever uma LKC para este nó agora que eles se tornaram o mesmo, né? O V2 e o V3 aqui escrevendo dessa forma é como se fosse o mesmo nó. Mas eu consigo escrever agora uma LKC para este nó aqui, ou para este super nó, né? Que é onde eu substituí a minha fonte de tensão por simplesmente um curto. Onde é que eu tenho correntes aí, né, que estão chegando nesse nó? Então eu vou escrever aqui, por exemplo, uma corrente desse resistor chegando nesse supernó. Eu tenho uma corrente desse outro resistor aqui saindo do supernó e tenho mais uma corrente aqui, ó, saindo desse supernó. Ok? Então vamos completar as informações aqui. R1, R2, R3 aqui, né? E aqui está o nosso nó de referência, né? Como é que fica agora com esses, vamos chamar aqui, vamos dizer que essa corrente é IR1, essa corrente aqui é a IR2 e essa aqui é a IR3, corrente pelo resistor 3. E aqui eu tenho a minha tensão nodal V1, que, dado essa fonte aqui, eu já conheço, deve ser igual a VS1. Né? Como é que eu escrevo agora uma LKC para esse supernó? Ó. Bem, eu vou escrever a LKC com essas correntes que tem fluindo aqui. Ó. Eu estou vendo toda essa junção aqui, esse supernó, como se fosse um único nó. Né? Então eu vou escrever uma LKC, uma lei de Kirchhoff das correntes, para as correntes que estão chegando e para as correntes que estão saindo desse nó, desse supernó. Né? Então quais as correntes que estão chegando e saindo? IR1, IR2 e IR3. Como é que eu escrevo? O IR1 está chegando no nó? Sim, então eu vou escrever lá. Mais IR1, está chegando no supernó. Né? IR2, como eu representei aqui, ela está saindo do supernó. Ela está saindo daquele supernó. Então eu vou escrever como menos IR2. E a minha corrente IR3, ela está saindo do supernó. Então também menos IR3. Isso tem que ser igual a zero. Ok? E agora, essas correntes aqui, né, que eu chamei as correntes dos resistores, eu vou representar elas em função das minhas tensões nodais V1, V2, V3 e dos meus resistores, que já são valores conhecidos. Né? O valor de R1, R2 e R3 ele deve ser dado no circuito.
As minhas incógnitas aqui são V1, V2 e V3, né? Sendo que V1, nesse caso, a gente já, a priori, já conhece para esse tipo de circuito, que é dado pelo próprio valor da tensão da fonte VS1. Né? Então, agora eu vou representar IR1, né, em função das minhas tensões nodais. Ó. IR1, quanto que vale IR1, essa corrente IR1, em função das tensões nodais? Tem que ser o potencial aplicado sobre esse resistor R1. Né? Nesse sentido de corrente aqui, eu estou considerando que o potencial maior é V1 em relação a V2. Então, eu vou escrever IR1 como V1 menos V2, né, o potencial aplicado sobre R1, dividido pela resistência IR1, certo? E R2, quanto que vale a corrente R2 em função expressa em função das minhas tensões nodais? E R2 ó, vale V2, que é a tensão nodal que está aplicada aqui sobre o resistor R2, menos 0 volts, que é o meu referencial, é o outro nó que está ligado ao resistor. Então, ó, negativo, certo? Porque eu desenhei que ela está saindo do supernó. Então, a tensão sobre a DDP sobre o resistor R2 vale a tensão nodal V2 menos a minha tensão de referência 0 volts, dividido pela resistência R2. E a minha outra corrente, IR3, que está saindo do supernó, né? Eu vou escrever em função da tensão nodal V3 e da minha tensão nodal de referência 0 volts. Quanto que vale IR3? A tensão sobre o resistor R3 é V3, tensão nodal V3, menos 0 volts. E aqui eu determinei que ela está saindo do nó, então por isso esse negativo aqui saindo do nó. A tensão sobre R3 é V3, menos a minha referência de 0 volts, dividido pela resistência R3, certo? Isso aqui é igual a zero. E agora eu consigo, ó, obtive uma equação da LKC, se eu posso reescrever aqui, simplificar ela, né, tirar o zero, ó, vai ser V1 menos V2 dividido por R1, menos V2 dividido por R2, menos V3 dividido por R3. Tá? Então, aqui eu tenho agora uma equação, certo? Expressa, aliás, isso aqui faltou igualar a zero aqui, né? Igual a zero. Ok? Então, essa equação aqui, ó, ela me dá uma expressão em função das minhas tensões nodais V1, V2 e V3. Ok? Só que neste exemplo aqui, ó, como por exemplo, VS1, se eu já conheço o valor de VS1, ou de V1, melhor dizendo, V1 não é mais uma incógnita para mim, eu já conheço V1. Então, V1 lá eu posso substituir lá como o valor da minha tensão da fonte VS1 menos a minha tensão nodal V2, dividido por R1. Eu vou até representar aqui como uma cor diferente, só para destacar que V2 é a nossa incógnita aqui, né? Então, V2 é uma incógnita que eu quero determinar. VS1 e R1, a princípio, são conhecidos no meu circuito. Aí eu tenho que menos, de novo, V2 é uma incógnita que eu quero determinar, dividido por R2. E menos V3 também. V3 é uma incógnita que eu quero determinar nesse circuito, dividido por R3. Tá? Então eu posso reescrever a minha equação aqui, ó. Equação 1 dessa forma. E aí eu tenho uma equação escrita aqui em função de V2 e V3, que são os valores que eu quero determinar. Que eu quero resolver esse problema achando o valor dessas tensões nodais, né? Que é o que falta, dado que VS1 já é conhecido. Beleza, então, aplicando esse conceito de supernó, né? Redesenhando o circuito lá onde tinha aquela fonte que eu não conseguia expressar a corrente nela, eu posso redesenhar como um curto-circuito e escrever uma equação para esse supernó, tá? E agora, né? Professor, ainda falta uma equação, né? Eu tenho duas incógnitas aqui, que é V2 e V3, e eu só tenho uma equação. Como é que eu obtenho outra equação para determinar, para poder fazer um sistema, né? Tenho duas incógnitas, preciso de duas equações para resolver, para achar a solução. Então, olha só, aí a gente volta pro nosso circuito original, né? Deixa eu redesenhar aqui de novo para ficar mais claro. Então, VS1
redesenhando o meu circuito real, né, que com a fonte aqui VS2, resistor R1, resistor R2 e o resistor R3. A gente já definiu lá o nó de referência, o nó 1, que a gente já conhece a priori, né? Tem que ser igual a essa tensão aqui da fonte. O V2, então, que é o que eu quero determinar, e o V3, certo? Que eu também quero determinar. Olha só. O que eu posso dizer entre as tensões nodais V2 e V3? Qual que é a diferença de potencial entre V2 e V3? Essa minha fonte, olha só, ela está obrigando, né, que entre este nó aqui e este, ela está forçando que a diferença de potencial seja VS2, né? O papel dessa fonte de tensão aí no circuito é obrigar, né, fornecer a esse circuito, entre os terminais dela, essa diferença de potencial, VS2, que pode valer lá 5 volts, 10 volts, ou o que for. Então, o que eu posso escrever em função aqui das tensões V2 e V3, ó, das tensões nodais? Usando agora a lei de Kirchhoff das tensões, eu posso dizer o seguinte: bom, se eu tenho a tensão nodal V2 e V3, certo? Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que V2, ó, essa tensão V2 aqui, menos a tensão V3, se eu fizer a diferença desses dois potenciais, tem que ser igual ao quê? A minha fonte que eu tenho entre esses dois nós, certo? Então, V2, que eu estou considerando o potencial maior, aqui dado pelo sinal positivo da minha fonte, menos V3, tem que ser igual ao próprio potencial da minha fonte, VS2. Então, lembre, VS2 é um valor conhecido, 5 volts, 10, 15, 50 volts, o que for. V2 e V3 é que são os meus valores incógnitos aí, né? Então, V2 é uma incógnita e V3 é uma incógnita, certo? Então, se eu fizer a diferença simplesmente, ó, dos nós ali, isso obrigatoriamente, né, para essa fonte estar funcionando corretamente, o potencial, a diferença entre a tensão nodal V2 e V3 tem que ser igual ao potencial da minha fonte. Ou seja, aqui está a minha segunda equação. Então, aqui eu tenho uma equação em função das variáveis das tensões nodais V2 e V3, que a gente extrai diretamente ali do ramo que a fonte de tensão está presente, e a outra equação, né, a gente escreve de um supernó. O que a gente chamou de supernó é eliminando aquela fonte de tensão do circuito, né, para imaginar como se a gente tivesse os dois nós ali, V2 e V3, unidos em um que a gente chamou de um supernó. Tá? Mas aí cuidado que para escrever essas correntes aqui do supernó, IR3, eu tenho que usar a tensão nodal que realmente está aplicada sobre esse resistor R3, ou seja, V3 menos o 0 volts. Para escrever a corrente no resistor R2, eu tenho que usar a tensão nodal V2, que é a que realmente está conectada no terminal de R2. Okay? Então, aí dessa forma, eu consigo escrever uma equação porque a gente definiu como supernó, uma corrente 1, uma equação 1, e no ramo que tem a minha fonte de tensão, eu escrevo uma equação 2. Pronto. E aí a gente tem um sistema de duas equações e duas incógnitas. Agora é possível, né, resolvendo esse sistema, determinar as minhas tensões nodais V2 e V3, certo? Vocês podem estar se questionando aí, né, como é que é possível escrever uma lei de Kirchhoff das correntes agora para esse negócio aí que a gente chamou de supernó, a junção ali, né? Como é que eu escrevo uma lei de Kirchhoff para isso e isso é coerente ou faz sentido? Isso pode gerar alguma dúvida, né? Então vamos dar uma olhadinha só naquele trecho do supernó, tá? Eu vou desenhar aqui só uma parte do circuito para não desenhar tudo de novo. Só o resistor R1,
aquele nó que a gente chamou de nó 2, tá? Aqui está a nossa fonte, então eu vou desenhar com a fonte VS2, com a fonte genérica. Aqui está o nó 3, aqui está o outro resistor e o outro resistor, tá? Eu não vou desenhar o circuito completo, então entendo que aqui tem as outras conexões, né? Que tem o R3 e o R2, tá? E aí eu vou chamar, então vamos esquecer momentaneamente essa ideia de supernó e vamos pensar só nos nós mesmo, como a gente já vinha tratando. Então se eu determinar, ó, aqui tem uma corrente IR1, né, fluindo nesse resistor. Aqui vai existir uma corrente IR2 nesse outro resistor. Aqui vai existir uma corrente IR3, né, que eu estou assumindo arbitrariamente aí os sentidos. E eu vou escolher aqui também determinar, então, chamar que vai existir uma corrente nessa fonte, por exemplo, que eu vou chamar aqui, né? Vou imaginar que ela vai sair pelo terminal positivo da fonte mesmo, que ela está fornecendo potência. Então, eu vou escrever aqui como IS2, a fonte da minha corrente S2, tá? Então, eu defini uma corrente, um valor de corrente, uma incógnita aí para todos os elementos aqui, esses 4 elementos que fazem parte do meu circuito. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma lei de Kirchhoff das correntes só para esse nó 2 mesmo do circuito. Então, eu vou escrever LKC para o nó 2. O que eu tenho de LKC do nó 2? Soma das correntes que chegam no nó tem que ser igual a zero. Não, as correntes que entram no nó. Ou a soma das correntes que chegam no nó e deve ser igual às correntes que saem do nó. Né? Mas eu escrevo aqui, bom, tenho IR2, IR1, aliás, chegando no nó, então eu escrevo como positivo. IR2 está saindo do nó, então eu escrevo negativo, IR2. E eu tenho que eu chamei a corrente da minha fonte, é que eu não consigo expressar ela em função das minhas tensões nodais, mas eu chamei lá de uma corrente IS2, que é a corrente da minha fonte. Ela está chegando, ela está entrando no nó, então eu escrevo ela como positiva aqui também, ó, IS2. Pronto, essas são as correntes que estão efetivamente participando ou chegando neste nó 2 aqui. Então isso aqui tem que ser, a soma dessas correntes tem que ser igual a zero, certo? Isso aqui que a lei de Kirchhoff das correntes nos garante, nos obriga, tá? Ok, então, se essa corrente aqui, ó, que ela tá fluindo pela fonte VS2, ela tá entrando nesse nó, eu posso dizer que, posso expressar ela, ó, como IS2, ela tem que ser igual a IR2 menos IR1, ok? Ou seja, é só uma outra forma de reescrever aqui. Eu só isolei IS2 tem que ser igual a IR2 menos IR1. Tá? Tudo bem. Só fizemos aqui a aplicação da lei de Kirchhoff para esse nó. Agora eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para este nó aqui, para o nó 3. A gente só tem 2 correntes ali, mas poderia ter mais, não tem problema. Mas eu vou aplicar a LKC para o nó 3. Ela tem que ser obedecida. Como eu desenhei ali, ó, IS2 está saindo do nó e R3 também está saindo do nó. Né? É até meio estranho representar dessa forma, mas não tem problema, gente. Uma delas vai ter que ser, o valor real delas tem que ser negativo, né? Mas tudo bem. Eu vou escrever então que menos IS2, porque eu desenhei que ela está saindo do nó 3, tem que ser menos IR3, porque eu desenhei ela saindo do nó 3 também, tem que ser igual a zero. E aí eu posso reescrever a equação, ou IS2 tem que ser igual a menos IR3. Ok? Beleza. O que eu quero com isso aqui? Ó? Eu quero agora pegar só essa corrente aqui. IS2 é a mesma IS2 que eu chamei aqui. Então, IS2 é o mesmo valor para as duas correntes, né? IS2. Só que aqui eu achei que IS2 vale IR2 menos IR1. Então, ó, vou escrever aqui IR2 menos IR1. Tem que ser igual, porque eu estou escrevendo só uma igualdade, ó, IS2 tem que ser igual a IS2. Tem que ser igual ao quê? A menos IR3. Certo? Aqui é IR1. Opa, IR2 menos IR1, né? IR2 menos IR1. E aí, se eu reescrever isso aqui, ó,
Então eu tenho que menos IR1 mais IR2 mais IR3 tem que ser igual a zero. Eu estou reescrevendo a equação, né? Se eu multiplicar aqui por menos 1, IR1 menos IR2 menos IR3 tem que ser igual a zero, né? A gente pegou esses dois nós, batizamos essas correntes aqui, inclusive a corrente na minha fonte, aplicamos a LKC primeiro para o nó 2 e depois para o nó 3. Né? E aí chegamos nessa igualdade aqui, ó. IR1 menos IR2 menos IR3 tem que ser igual a zero. Vamos dar uma olhadinha lá na lei de Kirchhoff das correntes que a gente escreveu para o supernó. IR1 menos IR2 menos IR3 tem que ser igual a zero. Aqui, ó. O que a gente escreveu para o supernó, né? Juntando aqui, desenhando ele como um curto-circuito, a gente obtém a mesma equação, fazendo primeiro para o nó 2 e depois para o nó 3, e a corrente que flui entre esses dois nós, igualando ela. Ó. Ou seja, a gente simplesmente obteve uma equação, uma expressão matemática aqui, certo? Para a relação entre as correntes desses dois que chegam nesses dois nós, só que escrevemos visualizando o ramo entre os dois nós como o que a gente chamou de supernó. Faz sentido isso? Olha só, tem que fazer, né? Porque no circuito real, percebam que se eu somar as correntes que estão, por exemplo, que estão saindo, se eu tenho um total de corrente saindo desse nó aqui, para cá, por exemplo, e toda a corrente está vindo desse ramo aqui da minha fonte, essa corrente desse ramo, que está fluindo por essa fonte, ela tem que vir de um outro lugar, né? Ela tem que fluir, passar para outro lugar. Por onde que ela está passando? Pelo nó 3. Então, as correntes que estão chegando nesse nó aqui, as correntes reais que estão chegando nesse nó, elas vão passar por esse ramo, elas vão acabar chegando naquele nó lá também. Ou seja, ao invés de escrever duas equações para cada um dos nós, a gente está vendo esses dois nós aqui como um que a gente chamou de um supernó e escrevendo uma LKC. Bom, se a corrente que chega desse lado aqui tem que ser igual à corrente que entra naquele lado lá. A corrente que chega nesse nó 3 tem que ser igual à corrente que entra no nó 2. Porque entre o nó 2 e o nó 3 só existe um caminho para a circulação da corrente, que é esse aqui. Né? Se isso ainda ficou meio confuso para vocês, né? Ó, aplicando a LKC para cada um dos nós, né? Matematicamente a gente consegue demonstrar que a equação é equivalente, a equação é igual. Né? Ou seja, vamos redesenhar aqui só o circuito, né? Vamos pensar o seguinte, se o circuito real ele tiver aqui circulando 5 amperes aqui, tem 5 amperes chegando nesse nó 3. Né? Então, se tivesse um outro nó aqui para cima, né, e tivesse chegando mais 3 amperes, ou mais 2 amperes aqui, tá? Vamos supor que eu tivesse mais um ramo aqui em cima e tivesse chegando mais 2 amperes. Então, essas duas correntes reais aqui que estão fluindo por aqui, elas se somam nesse nó aqui e aqui eu tenho que circular, ó. Então tem que vir para cá, né? Se eu botasse um amperímetro aqui e a corrente real que fluísse aqui tá chegando 5 amperes aqui por esse ramo de baixo e 2 amperes por esse ramo de cima aqui,
a corrente que vem para cá nesse ramo central, elas se somam aqui e aqui tem que sair 7 amperes. Então, esses 7 amperes que está chegando nesse nó tem que ser os mesmos 7 amperes que vão chegar neste nó aqui, né? Porque só tem um caminho para a corrente fluir. Então, esses 7 amperes tem que chegar neste nó aqui. Se eu só tenho 2 caminhos possíveis para essa corrente se distribuir, né? Vamos pensar em... Então, quer dizer que eu posso ter, se por exemplo de R1 aqui está vindo mais 1 ampere, certo? Então, se tem 7 amperes vindo daqui e 1 ampere vindo daqui, tem que ir, né? Esses 7 amperes mais 1 ampere aqui, eles têm que fluir para algum lugar. Eles vão ter que se somar aqui e fluir 8 amperes aqui para baixo. Então, percebam, essa corrente aqui, ó, que está chegando neste nó, né, tem que ser a mesma corrente que chega neste nó aqui. Porque esse 7 amperes ele não pode simplesmente desaparecer no meio do caminho. Então, é isso que a gente faz quando a gente redesenhou aquele trecho ali do circuito, né? Simplesmente como um curto-circuito, ou imaginamos aqui um super nó, né? Nada mais a gente está fazendo que escrevendo, bom, a soma das correntes que chegam neste nó aqui, que é um dos nós reais que fazem parte do que a gente chamou de super nó, tem que ser igual, a soma das correntes que chegam neste lado aqui, neste nó 3, tem que ser igual à soma das correntes que saem deste nó 2. Né? Então, porque só existe um caminho entre esse nó 2 e 3. Né? Então é isso que a gente fez quando a gente aplicou a LKC diretamente lá para o que a gente chamou de super nó. Ok? Então, utilizar essa estratégia, ou esse método de determinar o super nó, quando a gente tem uma fonte de tensão presente no circuito, ela é o caminho mais prático que a gente tem para resolver um circuito, ou analisar um circuito aplicando o método dos nós, e aí conseguindo representar ou determinar um sistema de equações somente em função das minhas tensões nodais desconhecidas, né, no caso, certo? Então, nos próximos tópicos aí a gente vai ver alguns exemplos numéricos para aplicação desse método, beleza? Falou!